Eu tenho sempre, quando eu trago gente que eu acompanho, que é o seu caso, né? Ou seja, estou em casa e boto um vídeo para assistir, então te assisto outras pessoas que eu já trouxe aqui, eu sempre tenho curiosidades pessoais. E uma delas que eu tenho é o que é maturidade para você, né? Na idade que você está, com a experiência que você tem, com a formação acadêmica, cuidando de pessoas ao longo dos anos, o que é maturidade? Porque eu tenho visto uma geração muito imatura. Não é que nunca existiu imaturidade, sempre existiu. Mas a nossa geração está extremamente sensível, hipersensível, desequilibrada em todos os sentidos da palavra, em muitas áreas da vida. E eu não vejo muita maturidade, nem nas conversas, nem nas reações, mesmo que a provocação tenha sido forte. Nas entrevistas na TV, na política, em podcasts, parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? É. Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então, é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Então, para começar por aí. Mas talvez a sua pergunta seja muito mais relacionada a pessoas acima de 21 que continuam imaturos. Também. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas, principalmente, equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Com a gente olhar para a nossa vida, para a perspectiva que a gente está vivendo e entender se isso está dentro daquele parâmetro que a gente se determinou. Então, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bastante simples e eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que exemplos práticos eles ilustram. No trânsito. Inúmeras situações vão ocorrer sempre. Você não espera você viver uma fantasia de o melhor trânsito, a melhor situação. Vai ocorrer gente que vai te ultrapassar, gente que vai te xingar, gente... O que eu deveria... Uma pessoa madura no trânsito vai fazer? Ela vai entender para onde ela quer ir, ela vai entender de que forma ela quer chegar e como que ela vai reagir a inúmeras situações. O que seria imaturo? E aí a gente vai ver isso o tempo todo. O cara te ultrapassa, você quer correr para ultrapassar ele, para mostrar para ele que você é mais forte, que o seu carro é melhor, ou você xinga, ou você fecha, ou você corta. Em situações extremas você briga, em situações mais extremas você até mata. E eu estou dando Ou é morto. Ou é morto. E eu estou dando um exemplo só, mas a gente pode pegar isso, por exemplo, em empresas. Existem líderes extremamente imaturos. Então, por exemplo, numa empresa, primeiro você precisa entender qual é o seu lugar e o que é esperado de você. Então, por exemplo, um CEO, ou um gerente, ou um diretor, o que é esperado de você? Eu não posso confundir ali as emoções e entender o papel que eu estou desempenhando. Então, o que não é maduro numa situação dessas? É eu entrar numa situação de ego, de disputa, de levar para o pessoal aquilo que os meus liderados estão fazendo ou cometendo. Eu comparo a liderança da empresa muito parecida com paternidade e maternidade. Então, também um exemplo de maturidade, ou ser maduro ou ser imaturo. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz e ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Uma criança de 8 e uma de 2 não tem nem idade cronológica para ser maduro. Claro, eles se desesperaram. Ela com a dor, ele com a cena. Ele falou, nossa, matei minha irmã. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele pro banheiro, falei, senta aí. Minha mamãe, tu papai.
Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar, a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações adversas, porque ser maduro aqui, ó, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio. A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. Em cima do que você falou, por exemplo, que maturidade é você saber quem é você, o seu lugar. Você acha, então, que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Por exemplo, o homem casa e quer continuar sendo um menino, um moleque, quer continuar levando vida de solteiro, ou dar mais atenção para os amigos, ou está mais preso aos pais do que agora a família que formou. Eu vejo problemas desse tipo. Eu imagino que isso deve ser um problema nacional, né? ou geral, porque eu já atendi muitos casos de pessoas que perderam algo tão precioso que é formar uma família. Não foi por um problema sério, que também acontece, mas por imaturidade. O acúmulo de maturidade vai fazer um dos dois desistir. Seria isso? 100%. Eu posso te dizer que quase 100% dos casos. Em consultório, quando eu atendia casais, dificilmente um casamento terminava, por exemplo, por adultério ou situações graves. Eles conseguiam lidar com isso, conseguiam se perdoar, conseguiam conversar. A grande maioria dos casamentos acabam exatamente por imaturidade. E aí esbarra naquilo que nós falamos no início. Imaturidade é você não saber o seu lugar e saber o que você precisa fazer. Você foi muito feliz no seu exemplo. O que é esperado de um homem casado e de uma mulher casada? Se isso estiver muito definido e muito claro, dificilmente esse casamento acaba. Aliás, eu vou voltar ainda um pouquinho na frase, né? Nem o que é esperado de um homem casado, o que é esperado de um homem. Aliás, se tem uma crise que a humanidade vive atualmente, é sobre papéis. E quando eu falo homem e mulher, eu não estou falando de condição sexual. Eu estou falando de condição biológica. Eu estou falando de biológico. O que é esperado de um homem? Então, inclusive, antes de você ser casado, primeiro você precisa entender o que é esperado de um homem. E aí, posterior a isso, o que é esperado de um homem casado? Então, eu recebia, por exemplo, no consultório. Minha esposa não me dá liberdade, minha esposa implica muito comigo. Eu falava, me fale um pouquinho sobre o que ela está implicando. E aí ele me trazia cenas de um homem solteiro. Aí eu falava, querido, você precisa se decidir. Você decidiu por ser casado. Então, você precisa ter um comportamento de homem casado. Não dá para reivindicar questões relacionadas à sua vida de solteiro. A mesma coisa ocorre com as mulheres. Mulheres que querem ter comportamentos de vida de solteiro. E aqui não estou falando de princípios morais. Estou falando de princípios éticos. Ninguém te obrigou a casar. Foi uma escolha. Só que antes de você escolher, você sabia o que você estava fazendo? Porque o casamento ele tem alguns princípios que são inegociáveis. E um deles é parceria, todas essas coisas. Então, eu tenho um livro que eu estou lançando agora, depois eu vou te dar de presente, chamado Jogo da Vida, que eu explico o seguinte, ó, o futebol, por exemplo, como qualquer esporte, é um jogo que tem regras. Você não vai conseguir jogar do seu jeito. É sobre isso. Não, eu quero jogar futebol colocando a mão na bola. Vai ser falta, vai ser... eu quero correr na frente do zagueiro, vai ser impedimento. Ou seja, você pode ser o Cristiano Ronaldo, se quebrar a regra, tá fora. E na vida a gente quer quebrar as regras. Se eu vou casar, mas vou viver na regra que eu quero. Exatamente. Né? Meu corpo, minhas regras e do jeito que eu quero. O problema é que, como a vida também é um jogo, quebrou a regra tem consequências. A separação, é uma depressão, é uma solidão e coisas desse tipo.